Em uma tranquila véspera de Natal de 2007, o que deveria ser uma celebração familiar repleta de amor e alegria, se transformou em um dos casos de homicídio mais chocantes da história dos Estados Unidos. Na pacata cidade de Carnation, Washington, a família Anderson se reuniu para um tradicional jantar natalino. Mas o que aconteceu em sua casa naquela noite fatídica é inimaginável. A filha caçula, Michelle, e seu namorado, Joseph, estavam prestes a desencadear uma onda de violência que deixaria a comunidade em estado de choque. Enquanto a neve caía suavemente do lado de fora, dentro da residência, um juramento macabro se tornaria realidade. O que começou como um simples encontro familiar rapidamente se transformou em um massacre brutal. Famílias foram despedaçadas e vidas foram perdidas de maneira indescritível, deixando perguntas e mistérios que perduram até hoje. Como pôde uma filha ser capaz de tais atrocidades? O que se passa na mente de alguém que se volta contra sua própria família? Neste episódio, exploraremos os detalhes macabros desse crime hediondo, as motivações ocultas por trás da brutalidade e as repercussões que ainda ressoam na comunidade e na sociedade. Prepare-se para uma jornada pelos meandros da mente humana e a verdadeira face do mal. Este é o caso da família Anderson, uma tragédia que nos faz refletir sobre a fragilidade dos laços familiares e a escuridão que pode habitar dentro de nós. Linda Teal, sem saber que estava prestes a ser envolvida em um dos crimes mais brutais de sua vida, fez uma ligação desesperada para o serviço de emergência. Diante dela jaziam 3 corpos. Uma das vítimas era sua melhor amiga, Judy Anderson. O que Linda não sabia, naquele momento de terror, era que a cena que ela presenciava era apenas o começo de uma série de horrores que iriam marcar para sempre aquela fatídica véspera de Natal, no ano de 2007. Essa tragédia ocorreu na pacata cidade de Carnation, localizada a leste de Seattle, no estado de Washington. Carnation, com sua modesta população de cerca de 2.000 pessoas, nunca havia sido cenário de algo tão brutal. Ali, Wayne e Judy Anderson levavam uma vida tranquila desde o início da década de 1980. Wayne trabalhava como engenheiro na Boeing, enquanto Judy ocupava o cargo de funcionária dos Correios no Serviço Postal dos Estados Unidos. Naquela noite de dezembro, o casal não fazia ideia de que o pior estava prestes a acontecer. A casa dos Anderson se transformaria em um cenário de um dos assassinatos mais cruéis da história recente da região. Os detalhes desse crime sem sentido são tão perturbadores que deixam qualquer um questionando o que pode passar na mente de alguém capaz de tamanha atrocidade. Wayne e Judy Anderson eram figuras respeitadas na pequena cidade conhecida pela tranquilidade e com um pouco mais de 2.000 habitantes, em Washington. O casal possuía um relacionamento de 31 anos e com bases sólidas, descritos por muitos como pessoas simples e trabalhadoras, amigáveis e corretas. Judy, especialmente, era conhecida por sua gentileza e facilidade em fazer amigos. Em 1978, o casal celebrou o nascimento de sua primeira filha, a quem deram o nome de Michelle Kristen. Ao longo dos anos, a família cresceu e Wayne e Judy tiveram mais 2 filhos, Scott, o mais velho, e Mary, a mais nova. Michelle frequentou a Cedar Crest High School, em Duval, Washington, onde concluiu os estudos em 1997. Durante sua adolescência, ela era vista por seus colegas como uma garota doce e artística, que costumava se associar aos grupos menos populares da escola. No entanto, mesmo sendo descrita como amigável, Michelle carregava ressentimentos em relação à sua família. Para alguns colegas, ela confessava que sua relação com os pais era tensa e alegava sofrer abusos, mencionando que seu pai a agredia e que sua mãe não a entendia e era cruel. Investigações posteriores sobre essas alegações de abuso, no entanto, não encontraram qualquer evidência que corroborasse as queixas de Michelle. Tudo indicava que sua criação foi relativamente normal, sem sinais de maus-tratos. Em contrapartida, Michelle sempre falava de maneira carinhosa sobre seu irmão mais velho, Scott. Um antigo colega de escola lembra que Scott era a única pessoa em quem Michelle confiava plenamente, possivelmente por acreditarem ter enfrentado juntos uma infância marcada por abusos. Por volta de 2002, Michelle conheceu Joseph McEnroe, ambos com 29 anos na época. O casal se encontrou por meio de um site de namoro online e, após o início do relacionamento, tornaram-se inseparáveis. Joseph, que vinha de uma vida cheia de dificuldades,
era descrito pelos conhecidos como uma pessoa estranha. Ele frequentemente falava sobre como seu guia espiritual o orientava em sua vida, e também sofria de uma grave ansiedade, para a qual havia sido diagnosticado e prescrito medicamentos. No entanto, Joseph não possuía recursos financeiros para arcar com o tratamento adequado e, portanto, não tomava os remédios nem comparecia às sessões de aconselhamento que lhe haviam sido recomendadas. Logo após começarem a namorar, Joseph se mudou para Washington, indo viver com Michelle em um parque de trailers. O relacionamento entre os dois era notoriamente recluso e o casal não mantinha amizades fora de sua convivência íntima. Para os vizinhos e familiares, a natureza estranha e volátil do relacionamento era visível. Eles eram descritos como um casal paranoico, instável, que se isolava do mundo. Os vizinhos perceberam que as janelas do trailer onde viviam estavam sempre cobertas, e o casal demonstrava medo constante de que alguém estivesse atrás deles. Michelle e Joseph estavam convencidos de que só podiam confiar um no outro. Michelle frequentemente falava aos vizinhos que seus pais eram muito ricos, mas paradoxalmente, ela e Joseph viviam em condições de extrema pobreza. A relação de poder entre eles também era evidente. Michelle parecia ter total controle sobre o relacionamento, tomando todas as decisões e até respondendo por Joseph quando outras pessoas falavam com ele. Essa dinâmica apenas reforçava a percepção de que o casal estava emocionalmente fragilizado e mentalmente instável, algo que alarmava tanto os vizinhos quanto os familiares mais próximos. O comportamento perturbador e cada vez mais errático do casal indicava que algo obscuro estava prestes a acontecer. Mas ninguém poderia prever a tragédia que se desenrolaria nas semanas seguintes. As ações de Michelle e Joseph, alimentadas pela paranoia e o isolamento, culminariam em um dos assassinatos mais brutais já registrados naquela pacata comunidade. O relacionamento entre Michelle Anderson e Joseph McEnroe, que já era marcado por tensões, frequentemente explodia em gritos e discussões dentro do trailer onde viviam. Um vizinho recordou claramente um desses momentos, em que Michelle gritava agressivamente com Joseph, dizendo: "Você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não tem vida." A precariedade financeira do casal só se agravou com o tempo, e em 2006, as dificuldades os forçaram a deixar o parque de trailers e se mudar para um motorhome na propriedade dos pais de Michelle. Contudo, apenas um ano após essa mudança, a tragédia inimaginável aconteceria, para o Natal daquele ano. Wayne e Judy Anderson, pais de Michelle, haviam convidado seus 3 filhos para um jantar em família. Além de Michelle e Joseph, que compareceriam juntos, Scott, o irmão de Michelle, iria com sua esposa Erica e seus 2 filhos pequenos, Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3 anos. A única ausência naquela noite seria de Mary, a irmã mais nova, que estava doente e decidiu não comparecer. Seu filho, que passaria a noite com o pai, também não estaria presente. Michelle e Joseph foram os primeiros a chegar à casa dos Anderson naquela noite, mas o que ninguém sabia era que o casal havia se armado meticulosamente antes de sair de casa. Eles haviam comprado as armas em uma loja de penhores meses antes, e naquela noite levaram-nas consigo, dispostos a realizar um plano horrível. Na mente delirante e doentia de Michelle, girava o juramento que ela havia feito a si mesma, e que com o tempo convencera Joseph a seguir. Se sua família não começasse a mostrar o respeito que ela acreditava merecer até o dia 24 de dezembro, ela mataria todos eles. Assim que chegaram, Michelle e Joseph adentraram a casa com o plano já em movimento. Enquanto Joseph foi até os fundos da casa, onde Judy embrulhava presentes de Natal para os netos, Michelle ficou com seu pai, Wayne, em outra parte da residência. Em algum momento, Michelle tentou atirar em Wayne, mas errou o alvo. O tiro desperdiçado foi seguido por um problema com sua arma, que emperrou no momento crucial. O barulho do disparo atraiu a atenção de Judy, que correu para o quarto ao lado de Joseph. Sem hesitar, Joseph completou o que Michelle não havia conseguido. Ele disparou contra Wayne, acertando-o na cabeça e matando-o instantaneamente. Judy, em estado de choque e terror, começou a gritar desesperadamente. Em um ato frio e calculado, Joseph atirou nela, fazendo-a cair no chão. No entanto, os gritos de Judy continuaram e, com uma estranha frieza, Joseph pediu desculpas antes de disparar novamente, desta vez acertando a cabeça dela e silenciando seus gritos para sempre.
McEnroe e Anderson limparam o quarto e arrastaram os corpos de Judy e Wayne para um galpão atrás da casa. Com Wayne e Judy agora mortos, o casal cuidadosamente limpou a cena do crime. Mas sua sede de violência ainda não havia terminado. Eles aguardaram a chegada de Scott, o irmão de Michelle, junto com sua esposa e filhos pequenos. Quando Scott entrou na casa com sua família, ele logo foi confrontado por Michelle, que estava armada. Ao perceber o perigo, Scott agiu por instinto, tentando desarmar a irmã. Eles lutaram pela posse da arma, enquanto o caos tomava conta da casa. Joseph, ao ver a luta, interveio, e juntos, eles subjugaram Scott. Posteriormente, Joseph relembrou como Scott lutou com todas as suas forças para proteger a própria vida e a de sua família, mas, tragicamente, ele não foi capaz de se defender contra as armas do casal. O massacre estava longe de ser um simples ato impulsivo. Era o culminar de um ódio profundo e de uma paranoia alimentada por anos de ressentimento, que resultou em uma noite de horror para a família Anderson. Michelle disparou e tirou a vida dele. Em seguida, atirou em Erica, acertando-a 2 vezes. Mesmo ferida, a mãe, com uma força impressionante, lutava incansavelmente para proteger seus filhos. Desesperada, ela subiu no sofá, implorando por ajuda. Erica, em meio ao caos, conseguiu alcançar o telefone sem fio e discar o número de emergência, 911. Quando a operadora atendeu, os gritos foram tão altos e intensos que não foi possível ouvir muito além da frase: "Não, as crianças não." A linha estava viva, mas o desespero a impediu de se comunicar. Apenas 10 segundos após a chamada, Joseph tomou o telefone das mãos de Erica, arrancando a bateria de forma violenta. Ele então permitiu que Erica, aterrorizada, se aconchegasse momentaneamente com seu filho, um último momento de afeto antes de cruelmente disparar a queima-roupa contra a cabeça dela. Com Erica e seu irmão, além de sua esposa, fora do caminho, Joseph se voltou para as crianças, ainda com apenas 5 anos de idade, e com uma frieza incompreensível, as assassinou sem hesitação. Seguindo o protocolo padrão da polícia, 2 tentativas de retorno foram feitas ao número, mas ambas foram para o correio de voz. A solicitação para enviar uma viatura ao local foi feita, que em impressionantes 6 minutos os policiais chegaram à entrada da casa. O portão da garagem, que o casal assassino cuidadosamente trancou, parecia ser um obstáculo suficiente para que a polícia não investigasse mais a fundo. Eles relataram oficialmente que não conseguiam acessar a residência, e a situação permaneceu sem qualquer atenção por um período alarmante. Os corpos da família Anderson ficaram sem vida por 2 dias. Somente na quarta-feira, dia 26 de dezembro, quando Judy, conhecida por sua pontualidade, não apareceu ao trabalho, sua colega e melhor amiga se preocupou e decidiu ir até sua casa. Após conseguir entrar facilmente, simplesmente passando pelo portão da garagem, encontrou uma cena aterradora. Com um tom de incredulidade, ela comunicou à polícia sobre a situação, revelando que havia um bebê, um homem e uma mulher, e que a mulher era sua melhor amiga. Thiel estava com muito medo de olhar para o corpo de Erica e presumiu que fosse de Judy. A ligação telefônica entre Thiel e a operadora durou cerca de 30 minutos. Thiel disse à operadora que a filha de Judy e Wayne, Michelle, morava na propriedade em um trailer, e Michelle estava chateada com Judy e Wayne por causa de dinheiro. Thiel se preocupou que Michelle pudesse estar envolvida nos assassinatos. O portão está trancado, o que me faz pensar se foi a filha dela, o que é assustador, porque então eu poderia estar aqui com um assassino. A polícia invadiu a propriedade às 9h30 daquela manhã. Primeiro eles encontraram Scott, Erica e Nathan, e em uma inspeção mais detalhada, Olivia encolhida atrás de sua mãe. Todos os 4 tinham levado um tiro na cabeça. Eles começaram a vasculhar a casa em busca de evidências. Quando um policial se aventurou para fora do galpão, os corpos de Judy e Wayne foram descobertos, iniciando uma investigação que se tornaria cada vez mais estranha. Durante a busca, Michelle e Joseph surpreendentemente retornaram ao local. Eles compartilharam uma história bizarra, alegando que estavam a caminho de Las Vegas para se casar, mas que mudaram de ideia e decidiram voltar para casa para pegar uma carteira, e então voltaram novamente para pegar frutas. A polícia, desconfiada, separou o casal para interrogatório. Durante o questionamento, Michelle nunca fez perguntas sobre a presença maciça de policiais em sua casa, o que levantou mais suspeitas. Quando um detetive indagou se ela tinha noção do motivo de toda aquela polícia estar ali,
a atmosfera de incerteza e tensão aumentou, revelando a gravidade da situação. O detetive Tompkins iniciou uma série de perguntas a Michelle Anderson, focando na estranha apatia dela diante da cena caótica ao seu redor. Os veículos da polícia, os caminhões da mídia e os helicópteros sobrevoando a área despertavam curiosidade, e Tompkins questionou Michelle sobre o que ela achava de toda aquela presença policial. A resposta dela foi surpreendente. Acho que a casa está pegando fogo. O detetive Falcons, então, perguntou a quem pertencia a residência, e a resposta de Michelle foi evasiva. Provavelmente é da minha mãe e do meu pai. As perguntas continuaram, e os detetives inquiriram o que ela achava que havia ocorrido. Com uma expressão de confusão, Michelle repetiu: Não sei, não sei. Por fim, ela acrescentou que seu pai poderia ter sofrido um ataque cardíaco. No entanto, o detetive Tompkins esclareceu que a polícia normalmente não mobiliza tantas viaturas para um simples relato de ataque cardíaco. A essa altura, os detetives começaram a desconfiar da narrativa estranha de Michelle sobre uma fuga para Las Vegas, especialmente diante da sua evidente falta de curiosidade em relação ao cenário alarmante de sua casa. Diante dessa desconfiança, eles decidiram pressionar um pouco mais. Em um momento tenso, às 11h58, o detetive Tompkins questionou Michelle se ela alguma vez havia causado dano à sua família. Ela respondeu um enfático não, mas essa afirmação se mostraria uma mentira. O detetive Peterson, com uma voz baixa, quase como um sussurro, perguntou se ela não poderia esclarecer um pouco mais sobre o motivo da presença da polícia. A resposta de Michelle, em um tom que misturava resignação e medo, foi que vocês precisam falar com o Scott. Nesse instante, Tompkins, percebendo a gravidade da situação, disse: Michelle, deixe-me contar algumas coisas em que somos realmente bons. Ele não completou a frase, pois Michelle, em um momento de desespero, deixou escapar a frase: A culpa é minha. Quando os detetives a interrogaram sobre o que havia ocorrido, a única resposta dela foi um profundo sinto muito. Ao longo das próximas 2 horas de interrogatório, os detetives não apenas descobriram o que realmente havia acontecido naquela casa, mas também entenderam os motivos por trás de uma tragédia tão incompreensível. A polícia obteve confissões completas de Michelle e Joseph, revelando detalhes assustadores e perturbadores que desvendariam uma narrativa de crime e desespero. O detetive olhou fixamente para Michelle Anderson enquanto fazia uma das perguntas mais sombrias da investigação. Por que as crianças foram mortas? Anderson, sem hesitar, respondeu de forma fria que elas não poderiam continuar vivendo depois de testemunharem a brutalidade que havia ocorrido com seus pais. Essa resposta deixou os investigadores perplexos, mas foi apenas o início de um relato perturbador. Quando os detetives insistiram em saber o que a levou a massacrar sua própria família, Michelle explicou, quase sem remorso, que estava cansada de ser pisoteada por todos. Ela detalhou que seu irmão, Scott, lhe devia $40.000 e se recusava a pagar, enquanto seus pais, Wayne e Judy, haviam começado a pressioná-la para pagar aluguel pelo trailer onde ela e seu namorado, Joseph McEnroe, moravam na propriedade da família. O que parecia ser uma briga familiar sobre dinheiro e dívidas logo revelou-se o motivo central de um crime impensável. Durante o interrogatório, Anderson revelou que o plano para assassinar sua família havia sido decidido 2 semanas antes do Natal. Ela recrutou McEnroe, seu parceiro, para ajudá-la a executar o terrível massacre. O relato que se seguiu foi aterrador. Em uma confissão que durou quase 2 horas, Michelle Anderson detalhou meticulosamente como tudo aconteceu, quem atirou em quem, e como ambos, ela e McEnroe, trabalharam juntos para exterminar aqueles que deveriam ser seus entes queridos. Após suas confissões chocantes, os dois foram imediatamente detidos. Anderson, tentando selar o destino de todos os envolvidos, guiou os detetives até o local onde ela e McEnroe haviam descartado as armas do crime, jogando-as no frio e impassível rio Stillaguamish. Era o desfecho trágico de um plano calculado, motivado por ressentimento e dinheiro, que acabaria com a vida de uma família inteira e o mundo ao redor. Devido a atrasos provocados pelas constantes mudanças nas leis relacionadas à pena de morte, o processo judicial de Michelle e Joseph se estendeu por longos 7 anos até finalmente chegar ao tribunal.
Durante esse período, tanto antes quanto durante os julgamentos, detalhes horríveis sobre os assassinatos e as motivações por trás deles vieram à tona, revelando a complexidade e a brutalidade da situação. Quando questionada sobre o que havia ocorrido, a primeira declaração de Michelle Anderson foi impactante. Meu irmão me deve muito dinheiro. Ele me enganou, o ajudei e ele não se importava comigo. Essa afirmação revelou o motivo financeiro por trás dos crimes. Michelle alegou à polícia que havia emprestado uma quantia significativa a seu irmão, Scott, que nunca havia sido devolvida. Além disso, ela mencionou que após Scott se casar com Erica, a relação próxima que tinham começou a se deteriorar. A raiva de Michelle também se estendia aos pais, que a pressionavam por morar no mesmo terreno, que a viam como uma pessoa sem futuro, que seu relacionamento com Joseph foi um erro, já que o genro não trabalhava, que além de não ajudar financeiramente, era uma péssima influência, criando uma pressão financeira e emocional que contribuiu para o desespero do casal. Após cometerem os assassinatos, Michelle e Joseph planejaram uma fuga para o Canadá. Mas, em um ato de desespero, decidiram retornar à cena do crime e encenar uma descoberta dos corpos. Durante o julgamento de Joseph, detalhes comoventes e brutais foram revelados. Registros judiciais mostraram que, após Erica implorar para que ele não atirasse nela, Joseph se desculpou de forma irônica, afirmando: "Você não precisa fazer isso." No entanto, ele olhou nos olhos dela e respondeu de forma fria: "Sim, nós fazemos. Nós amamos as crianças." Em um momento ainda mais angustiante, Joseph se aproximou de Nathan, seu sobrinho de apenas 3 anos. O menino, inocente e sem entender a gravidade da situação, ofereceu a Joseph a bateria do telefone que ele havia arrancado anteriormente. Essa cena, marcada pela tragédia, culminou em Joseph atirando na cabeça do menino. Em seguida, ele se voltou para a última vítima, Olivia, de 5 anos, e a queima-roupa disparou contra ela também. Joseph justificou suas ações de forma gelada, dizendo: "Eu não queria que eles nos entregassem." O casal foi julgado separadamente, com o julgamento de Joseph ocorrendo antes do de Michelle. A defesa dela ainda estava enfrentando atrasos devido a questionamentos sobre sua capacidade mental de ser julgada, o que adicionava mais complexidade a um caso já repleto de horror e tragédia. Esses elementos não apenas evidenciam a brutalidade dos crimes, mas também revelam as intricadas dinâmicas familiares que alimentaram essa tragédia. O julgamento de Joseph teve início em dezembro do ano de 2014 e logo se tornou um espetáculo marcado por polêmicas e reviravoltas. A defesa argumentou que Joseph sofria de doenças mentais e que sua namorada o havia intimidado a cometer os assassinatos que devastaram sua família. No decorrer do processo, a transformação de Joseph chamou a atenção, uma vez que ele apresentou uma voz significativamente mais suave em comparação à sua voz profunda durante as entrevistas realizadas antes de sua prisão. Quando questionado sobre essa mudança, Joseph explicou ao júri que estava se esforçando para adotar um tom mais agradável. Conforme o julgamento avançava, Joseph desenvolveu um comportamento peculiar, apresentando uma contração que parecia surgir exclusivamente quando ele estava sentado no banco dos réus diante do júri. Ele usou isso para tentar ganhar a empatia dos jurados, mas suas manobras não passaram despercebidas. Durante uma das sessões, o promotor indagou: "Sr. McHenry, você não acha que tem um motivo bem forte para se isentar da culpa?" Joseph tentou desviar, dizendo que a tensão o afetava, ressaltando o quão estressante era a situação em que se encontrava. Ele mal conseguia juntar as frases, devido a estar tão fortemente medicado com ansiolíticos e antidepressivos. Em um ponto, ele começou a rir histericamente. Ao descrever o olhar no rosto de Judy Anderson quando ele atirou nela, ele colocou os braços sobre a cabeça e começou a balançar para frente e para trás incontrolavelmente. Em uma troca tensa, Joseph admitiu que a expectativa de estar no tribunal era uma das experiências mais estressantes de sua vida. Ele foi confrontado por questões diretas sobre sua veracidade, com o promotor perguntando se ele não tinha motivos para mentir ao júri. Joseph negou, mas sua defesa começou a desmoronar sob pressão. O promotor continuou a questionar sua integridade, ressaltando que havia mentido em várias ocasiões, desafiando-o a esclarecer suas inconsistências. Finalmente, em março do ano de 2015, após um julgamento repleto de dramas e manipulações emocionais, Joseph Thomas McEnroe
foi considerado culpado de homicídio qualificado em primeiro grau em todas as 6 acusações. O veredito foi um golpe devastador, não apenas para ele, mas também para as famílias que buscavam justiça em meio à tragédia. O caso de Joseph se tornou um exemplo perturbador da complexidade das relações humanas e das consequências que podem resultar de um conjunto de circunstâncias aparentemente comuns. A história dele continua a reverberar, não apenas como um crime, mas como um estudo sobre a mente humana e as profundezas do desespero. Em maio do mesmo ano, Joseph McEnroe foi condenado a 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, conseguindo evitar por pouco a pena de morte. A decisão sobre a aplicação da pena capital foi apertada, com uma votação de 8-4 a favor da condenação à morte, um resultado que não alcançou o veredicto unânime necessário para que a pena de morte fosse imposta. Diante dessa situação, o promotor público decidiu retirar a pena de morte da mesa para Michelle Anderson, levando em consideração a condenação de Joseph. Desde o momento de sua prisão, Michelle sempre se mostrou consciente de sua culpa e responsabilidade em relação aos assassinatos, apesar das tentativas de sua equipe de defesa para convencê-la a se declarar inocente ou inapta para ser julgada. Essas estratégias visavam ajudá-la a evitar a pena de morte, mas Michelle, em uma entrevista à imprensa em 2008, declarou ao Seattle Times que acreditava merecer ser executada. Ela afirmou com convicção: "Preciso ser executada por tudo que eu fiz. Decidir que eu queria morrer foi a decisão mais difícil que já tive que tomar. E eu consegui fazer isso sem hesitar, porque eu sei o que fiz e quero assumir a responsabilidade por isso." Essa postura firme a levou a se recusar a se comunicar com sua equipe de defesa durante 5 anos consecutivos, já que eles desejavam que ela fosse diagnosticada por um psiquiatra. Quando o julgamento de Michelle finalmente começou, foi revelado que Michelle nutria um profundo ódio pela cunhada Erica, que assumiu um papel de amada pela família Anderson, que era vista como uma pessoa responsável e respeitável, além do fato que, após o casamento com seu irmão, houve um sentimento de perda, que o irmão a havia abandonado. Perto do fim do julgamento, Anderson teve um ataque, no qual gritou com o juiz, dizendo que iria apresentar queixa contra os advogados nomeados pelo tribunal, que ela estava convencida de que estavam mentindo para ela. Ela queria sair temporariamente da prisão e encontrar seu próprio advogado particular, mas não recebeu permissão para isso. Por isso, ela culpou o juiz, que ela disse estar violando seus direitos. Os advogados de Anderson não chamaram nenhuma testemunha para depor durante o julgamento, alegando o quão difícil ela havia sido, recusando-se a cooperar ou se comunicar com eles durante anos. Talvez uma manobra para alegar e apresentar ao júri um ar de insanidade, o que não funcionou. O júri, após deliberações, chegou ao mesmo veredicto de Joseph, culpada de todas as 6 acusações de homicídio qualificado em primeiro grau. Assim como seu parceiro, Michelle foi condenada a 6 penas de prisão perpétua consecutivas, sem chance de liberdade condicional. Atualmente, Joseph McEnroe cumpre sua sentença na penitenciária estadual de Washington, enquanto Michelle Anderson está presa no Centro Correcional de Mulheres de Washington. Embora normalmente seja possível descobrir informações não relatadas e pouco conhecidas sobre a vida dos condenados após a sentença, a partir de investigações e redes de pesquisa, surpreendentemente, não houve muita atividade notável de ambos desde que foram encarcerados. As 2 instituições prisionais onde estão detidos oferecem acomodações padrão para prisioneiros nos Estados Unidos, bem como oportunidades de treinamento e educação. Até o momento, não existem cenários dignos de nota ou eventos relevantes que possam ocorrer com Joseph e Michelle. À medida que o caso de Joseph McEnroe e Michelle Anderson chega ao fim, somos confrontados com a dura realidade dos atos terríveis que resultaram na perda de vidas inocentes. O que poderia levar 2 pessoas a cometer crimes tão atrozes e cruéis contra seus próprios familiares? Este caso perturbador não apenas chocou a comunidade, mas também levanta questões profundas sobre a natureza da violência, a responsabilidade pessoal e os limites da compaixão. É fundamental lembrar que, por trás dos números e das manchetes, existem vidas e histórias que foram tragicamente interrompidas. As vítimas, a família Anderson, não são apenas nomes em um relatório policial, mas pessoas que tiveram seus sonhos e esperanças apagados de forma brutal.
À medida que exploramos os detalhes sômbrios desse caso, somos levados a refletir sobre a fragilidade da vida e a complexidade das relações familiares. O que pode ter se passado na mente de Michelle e Joseph para que chegassem a esse ponto sem retorno? As nuances da saúde mental, a dinâmica familiar e as pressões sociais são elementos que não podem ser ignorados. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada intrigante. Convidamos você a deixar seus comentários abaixo, pois queremos ouvir sua opinião sobre o caso. O que você pensa sobre a defesa de Michelle e a aceitação dela da pena de morte? Como a sociedade pode lidar com pessoas que, apesar de suas ações horríveis, expressam remorso ou aceitação? Vamos abrir um diálogo construtivo, refletindo sobre esses tópicos sensíveis e a realidade do sistema de justiça. Se você se sentiu tocado por essa narrativa e deseja continuar explorando casos fascinantes e impactantes como este, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias que fazem você pensar e sentir. Cada clique é um passo a mais na construção de uma comunidade que se importa com a verdade, a justiça e a compreensão das complexidades da natureza humana. Junte-se a nós nessa busca por conhecimento e reflexão, enquanto continuamos a explorar os labirintos do crime, da punição e da redenção. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo, onde mais histórias impactantes esperam por você.